Cara, eu não sei nem o que dizer aqui, gente. Pela primeira vez o Star Wars da Disney deixou eu realmente sem palavras. A grande tragédia aí que a gente esperava que já ia acontecer, ela finalmente acontece aí nesses episódios do 7 ao 9, que são o penúltimo arco aí que a gente vai ter do Andor. Infelizmente, né? Porque Andor, inicialmente, eu admito pra vocês, na primeira temporada eu não gostei tanto assim de Andor, mas essa segunda temporada realmente fechou na minha mente, cara. O Andor é a melhor série de Star Wars que a Disney lançou até hoje. Pra mim, eu diria que essa segunda temporada ganha facilmente pra mim do Mandaloriano. Então eu quero começar essa review aqui falando do personagem mais trágico pra mim. Na minha opinião aqui, o que mais me pegou de jeito mesmo, né? Lá ele foi a história do Sírio, cara. A história do Sírio é uma história muito ultra trágica. Vocês vão entender o porquê que eu vou explicar. O Sírio, ele não é o seu imperial vilão, malvadão, que só quer fazer maldade e tal. Ele é uma pessoa que... ele acreditou na promessa que o Palpatine fez no Senado. É isso que eu tô querendo dizer. Ele acredita na paz, na justiça, na prosperidade, na lei e na ordem. Ele engoliu certinho tudo que o Palpatine falou no Senado, quando ele criou lá o Império Galáctico. Ciro engoliu tudo isso. E esse é o estilo de vida que ele segue. Ele tá lá pra trazer justiça e organização na galáxia. Ele acreditou em tudo que o Palpatine falou. A razão que ele tá no Império, né, porque ele é um vilão, como eu disse, foi uma ocasião da vida. Ele entrou lá porque o Império apareceu e ele entrou. A mãe dele, como a gente viu, não dá nenhum pingo de amor pro rapaz. E então a gente consegue imaginar aqui, né, o Império aparece com várias promessas. Você tem uma família que, honestamente, não presta, é uma bosta. O que a pessoa vai fazer? Ela vai entrar nessa organização que demonstrou deu alguma importância a essa pessoa, um pouco de amor, que é o que ele tá querendo. E aí, né, ele acabou entrando no Império. E a Dedra, que é a namoradinha dele, é uma situação muito parecida, só que a Dedra, a diferença do Ciro pra Dedra é que a Dedra, sim, ela é uma vilã. No finalzinho ali do massacre eu senti que talvez ela pode ter tido um pouquinho de dúvidas, um pouquinho de arrependimento talvez, mas no final das contas, cara, ela acabou fazendo tudo que o Império pediu pra ela. Então assim, na minha opinião, ela é super vilãzona mesmo e não tem outra. O que eu gostaria de ter visto, que realmente teria demonstrado pra mim que ela realmente se arrependeu, o que eu gostaria de ter visto, é ela se matando no final. Teve uma parte ali que eu achei que ela ia tirar a própria vida, mas eu lembrei, né? Pô, Star Wars, Disney Plus e tal, seria muito grotesco, apesar de toda a tragédia que a gente viu. Eu acho que uma pessoa tirar a própria vida seria demais pra uma série de Star Wars. Mas no final das contas foi isso, né? O massacre de Gorman, o grande plano imperial aí pra finalmente retirar o povo do planeta e começar a minerar o planeta em massa. O plano deu certo. O Império manipulou os gormanos como se fossem fantoches. Reuniu geral no meio da praça, botou um monte de imperiais lá, soldados imperiais amadores, instigou eles, fez um false flag ali, atirou nos próprios homens, e aí os homens amadores, o que eles fizeram? Entraram em pânico, começaram a atirar em todo mundo, e aí no final de tudo foi uma gigantesca bagunça. O plano foi um completo sucesso pro Império, isso aqui foi uma genialidade incrível. E ainda no final disso a gente teve até a morte trágica do Sírio, né, que eu tava falando. O Sírio, quando vê o Andor, é engraçado, né? Você vê como é que o cara tem as ideias dele misturada, corrompida na cabeça dele. Quando o cara vê o Andor, ele vê o Andor como o oponente dele. O Andor é o inimigo dele. Ele não consegue enxergar que o Império é o oponente. E assim, de uma certa forma eu consigo entender isso, porque o cara deu a vida dele pelo Império. Então a pessoa, ela entra em um estado mental psicológico de rejeição. Se a pessoa começar naquele ponto a criticar algo que ela tá servindo a vida inteira, a pessoa entra em pânico. Causa tipo um surto mental. É como se a pessoa finalmente percebesse que ela também é uma vilã, porque ela tá servindo um vilão. Qualquer ser humano ali naquela ocasião rejeitaria esse tipo de pensamento. E aí o Ciro faz o óbvio que todo humano faria, né? Ele culpa o Andor, que foi a pessoa que iniciou toda a carreira dele lá atrás, lá na primeira temporada, quando o Andor assassinou uns guardas, e aí o Ciro, né, tentando trazer ele, a justiça começou a ir atrás dele, teve aquela história toda. Então ele enxerga o Andor como o grande vilão aqui da história dele. Agora, continuando sobre o Andor, né, e outras pessoas aí que foram perdidas, a Bix, namoradinha do Andor, ela finalmente deu goodbye aí, deu adeus para o Andor, deixou uma mensaginha pra ele e vazou. Achei que ela ia acabar morrendo em algum episódio, mas essa despedida dela também foi boa. Eu imagino que ela foi embora
por causa daquela curandeira da força lá. Eu acho que as coisas que a curandeira falou pra Bix, eu acho que mexeu com ela. Ela viu que, ao mesmo tempo que ela pode ser algo bom na vida do Andor, ela também pode ser algo negativo. E ela também percebeu que o Andor tem um grande futuro aí à frente dele. E ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. Então, quando ela viu que o Andor tava querendo sair da rebelião pra ficar com ela viu que ela tinha passado de algo positivo pra algo negativo. Então, ela decidiu sair da vida dele. Como a gente sabe, né, ela tá completamente correta. O Andor, ele vai ter um propósito gigantesco aí, sem querer spoiler o filme aí que vai vir depois, que é o Rogue One, mas é o Andor, pô. No filme do Rogue One, o Andor lá, ele tem um papel que é essencial, é crucial pra rebelião. Lá, ele morre, mas ele indiretamente também salva a galáxia, porque ele é uma das pessoas responsáveis ali por ter pegado os planos da Estrela da Morte e entregado pra rebelião. Então, realmente, né, a curandeira da força lá tava super correta. O Andor teria um propósito de vida no futuro que seria gigantesco. E o engraçado é que ele vai morrer, a Bix não sabe disso, mas ele vai morrer, ela condenou ele à morte, mas ainda assim ele vai acabar, de uma certa forma, salvando a galáxia. Isso que é interessante. Agora, em relação ao último episódio, a gente viu quais que foram os frutos que foram colhidos desse grande massacre de Ghorman, né? E o que ele causou no Senado e na galáxia. Depois da palestrinha da Mon Mothma, parceiro, todos os senadores ali que estavam em dúvida sobre o Império e o Palpatine, eles vão se aliar agora à rebelião. Infelizmente, né, antes disso acontecer, da Aliança Rebelde se tornar a grande organização oficial, a gente vai ter mortes de alguns personagens aí, hein? Como, por exemplo, o Luthen Rael. O Luthen, ele é muito parecido, ele me lembra demais do Saw Gerrera. Ele é muito... Ele gosta da rebelião, quer lutar contra o Império e tal, aquela história toda, mas ele não se junta oficialmente. Ele, por exemplo, não vai pra Yavin 4. Ele nunca vai pra Yavin 4. Eu tenho a sensação que ele vai morrer antes disso, porque, como eu disse, ele é que nem Saw Gerrera. Ele é um rebelde, ele quer lutar contra o Império, mas ele não quer se juntar àquela rebelião específica que tá lá em Yavin 4. Essa rebelião específica aí que a gente vai ver no futuro aí, o Luke se juntando, que vai destruir a Estrela da Morte no final, essa é a rebelião aí da Mon Mothma. Saw Gerrera vai ter o grupinho dele que vai ser eliminado, o Luthen Rael também, né, como a gente tá vendo aí, ele não tá afim de ir pra Yavin 4, o que significa pra mim, né, a gente vai ver nos próximos 3 episódios, no próximo arco, mas pra mim isso significa que ele também vai morrer, assim como Saw Gerrera, por ser simplesmente, eu diria, cabeça dura. A cabeça dela é muito fechada, ela gosta só do jeito dela, do caminho dela, e ela não consegue abraçar outras pessoas que pensam diferente. Essa daí é o grande forte, engraçado, né, é o grande forte e a grande fraqueza do Luthen Rael e do Saw Gerrera. Em geral, cara, esse episódio aí, esse arco, nesses 3 episódios foram sensacionais. Então, facilmente, juro pra vocês, no meu top 3 aí cenas, momentos de Star Wars da Disney, junto com lá o Rogue One, o Darth Vader aparecendo no final, Mandaloriano, Luke Skywalker aparecendo lá na temporada 2, e agora esse massacre de Ghorman aí tá oficialmente no meu top 3 momentos Star Wars da Disney. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desse arco aí do Andor, e se vocês gostaram do vídeo, cara, curte e se inscreva, hein? Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.